senhoras e senhores deputados, sobre este agendamento potestativo que o PSD marcou e que traz hoje a discussão no plenário, sobre a questão das desigualdades territoriais e da descentralização, os Verdes gostariam de fazer duas observações prévias, se quiserem, ou primeiras. Uma prende-se com a solução que o próprio PSD traz para esta discussão, que é, ou está traduzida num projeto de lei que cria a Comissão Independente para a Descentralização. Isto já não é grande novidade. Ao que parece, as soluções que o PSD tem para dar ao país sobre as mais diversas matérias é a criação de comissões. Já no outro dia discutimos aqui também a questão da natalidade e lá veio o PSD propor mais uma comissão. E, portanto, esta é, na verdade, a verdadeira solução que têm para os mais diversos setores com os quais os cidadãos se vão confrontando e a organização do nosso território, agora desta vez em concreto, cria-se uma comissão e lavam-se consciências. Será assim, senhoras e senhores deputados, empurrando as soluções dos problemas para a frente. Efetivamente, nós consideramos que não são apresentadas soluções efetivas e o PSD, efetivamente, é incapaz de encontrar essas soluções concretas e de as propor à Assembleia da República. Não é estranho, contudo, porque nós conhecemos a atividade governativa e as opções governativas do PSD e do CDS e, senhoras e senhores deputados, será porventura justo, muito justo, relembrar que os senhores contribuíram com toda a força que tinham para a desvalorização do nosso território e, designadamente, do interior do país. Com certeza que os Verdes não vão ter necessidade aqui de lembrar a toda a gente, mas vamos fazê-lo de qualquer forma, o papel que tiveram relativamente, por exemplo, ao encerramento de serviços públicos fundamentais, quer na área da educação, quer na área da saúde, por exemplo, e como esvaziaram o interior do país destes serviços fundamentais à vida das populações. Bem, poderíamos falar de outro serviço público essencial ao qual os senhores se agarraram para destruir, designadamente no interior do país. Estou a falar, por exemplo, de transportes. Vamos para o Douro, vamos para o Alentejo e encontramos vários exemplos que poderiam ser dados. Talvez vos deva lembrar concretamente a forma como encerraram o serviço de passageiros na linha do leste, que nós Verdes tivemos que trabalhar nesta legislatura afincadamente para que fosse possível repor esse serviço às populações. Nem preciso de vos lembrar o que é que daí resultou para a economia da região e designadamente também para o ensino superior da região, como a liquidação dos transportes consegue esvaziar depois todo um conjunto de atividades ao seu redor. Os senhores contribuíram para que isso acontecesse e agora vêm hoje aqui quê? Lavar consciências. Senhoras e senhores deputados, ainda por cima, sem propostas concretas, e não vamos falar também, eventualmente, da liquidação da atividade produtiva no interior do país, designadamente na área agrícola, para a qual os senhores bem contribuíram. Bom, este é o quadro de base. E por isso, senhoras e senhores deputados, e em particular, senhoras e senhores deputados do PS, é grave que os senhores, quando pensam na descentralização e na relevância da descentralização, decidam fazer um acordo com o PSD que tem este historial por trás. E é grave, de facto, que considerem que o PSD, eventualmente, será um bom parceiro para materializar uma lógica de descentralização. Daí não virão, certamente, boas soluções. Qual é o grande receio dos Verdes sobre as vossas propostas em matéria de descentralização? Nós, por princípio, evidentemente que somos a favor da descentralização. Agora, quando se quer desresponsabilizar o Estado e passar o ónus dos problemas para as autarquias, lamento, isso não é respeitar as autarquias. Isso é tramar, se me permitem a expressão, tramar as próprias autarquias. E isto é grave, para além de que há determinadas funções tão importantes, funções do Estado, como a educação ou a saúde, onde é determinante haver uma política nacional forte e não 308 políticas de educação ou de saúde no nosso país. Para além de que
A nossa experiência em matéria de descentralização, protagonizada por governos do PS e do PSD, passam-se as competências, mas não se passam os correspondentes meios financeiros para que as autarquias possam atuar. E, portanto, este é o historial que nós conhecemos e nada nos diz que será diferente. Agora, o que é que os senhores propõem em termos, por exemplo, de um comando constitucional, que é a regionalização? Esse patamar fundamental entre o Estado Central e as autarquias, termino, Sr. Presidente, nada, propõe absolutamente nada aos senhoras e senhores deputados do PS. E sobre a reposição das freguesias, aquela asneira brutal que o governo do PSD e do CDS fez, nada, também se silenciam relativamente a esta matéria. E, portanto, Sr. Presidente, aqui ficam manifestas as preocupações grandes dos verdes em relação a estas coisas que se chamam acordo de regime, mas que, de facto, em nada vêm beneficiar as portuguesas e os portugueses. Nós, verdes, aqui estaremos na Assembleia da República para trabalhar no sentido da melhoria da qualidade de vida das pessoas e, efetivamente, da valorização do nosso território. Não temos feito, de resto, outra coisa. Muito obrigada.